Então, quando Jesus falava por parábolas, tinha os dois públicos. Eu não tenho a pretensão de ser melhor do que Jesus. Sou ciente de que num culto como esse, alguns vão ouvir, ponderar, guardar no coração e aplicar. Mas também tem o público que vai ouvir, não vai entender e vai seguir a vida. Alguns fazem como esses faziam, que Jesus disse por uma outra parábola, que era como um campo que recebia a semente, mas logo vinha o maligno e roubava dele, e não frutificava. Então Jesus tinha esses dois objetivos quando contava uma parábola. Essa parábola, na verdade, há uma grande questão teológica, se discutindo se ela é uma parábola ou não é uma parábola. Temos na nossa Bíblia aí, na nossa Bíblia, algo chamado de epígrafe. Seria isso. É esse subtítulo em cima de cada história, dizendo o tema que a gente vai ler a seguir. Porém, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essas divisões, nem de capítulos, nem de versículos, e também não tinha essas epígrafes aí que tem na minha e na sua Bíblia. Quem defende que este texto de Jesus é uma parábola, defende porque Jesus vem contando 2 ou 3 parábolas seguidas. Então eles acreditam que é sim uma parábola, que Jesus estava falando de algo que não havia acontecido. Questionam também qual tempo foi esse que Jesus viveu, que ele teve acesso a essa conversa que aconteceu na eternidade. Quem diz que não é uma parábola se baseia no fato de Jesus citar nomes. As outras parábolas que você vai encontrar aí no Evangelho, nos Evangelhos, não citam nomes. Aqui ele cita o nome de Lázaro e cita o nome de Abraão. Então, há quem acredita que é, há quem acredita que não é, mas de fato, sendo uma parábola ou não interfere em nada naquilo que Deus, naquilo que Jesus queria ensinar para nós. Nós aprendemos por situações reais e aprendemos também por parábolas. Jesus conta a parábola do mordomo infiel, no mesmo capítulo. Aquele que tinha a responsabilidade de cuidar dos bens do seu senhor. Porém, ele fazia de maneira fraudulenta. Ele acumulava alguns déficits financeiros na contabilidade do seu senhor. E chegou o dia que ele teve que prestar contas. Então Jesus disse que ele saiu correndo e foi encontrar cada um daqueles que devia ao seu senhor. Sentando com eles, renegociou a dívida, dizendo: se você me deve 100, coloca 80, se você me deve 50, coloca 40, e vamos conseguir pagar aqui, ou diminuir o déficit financeiro que o meu Senhor vai ter com a minha má administração. Jesus está falando sobre um contexto só. Na Bíblia existe algo chamado de peça literária, que é o quê? Jesus falando para o mesmo público, uma mesma mensagem, com o mesmo objetivo. Estamos tendo uma peça literária acontecendo em tempo real aqui. Tiveram um culto de manhã. Então Jesus falando para os mesmos públicos, com a mesma mensagem, com o mesmo objetivo. A mensagem ela tem esse objetivo, e a Bíblia ela tem uma mensagem principal, que é Deus criou um povo para chamar de seu. O povo pecou, foi embora, ele mandou seu filho morreu, resgatou o povo, subiu e está esperando a gente chegar. É a mensagem da Bíblia. Só que dentro da mensagem da Bíblia temos as outras mensagens. E Jesus está falando aqui sobre um contexto. O contexto de Jesus está falando aqui é sobre dinheiro, riqueza e a má administração. Aquele mordomo aqui infiel conseguiu o elogio do seu Senhor porque ele correu atrás e diminuiu a dívida. Jesus estava falando para um público que tinha lá no meio fariseus, que acreditavam muito na riqueza e eram avarentos. Então Jesus está falando o seguinte para eles: olha, o dinheiro que vocês tanto prezam, a riqueza que vocês tanto prezam, ela não pode ser quem te domina, não pode ser o seu Senhor.
O dinheiro tem que ser o seu servo, não o seu senhor. Porque a partir do momento que o dinheiro se tornar o seu senhor, ele troca de nome e passa a ser chamado de Mamon. Jesus disse que não dá para agradar a dois deuses. Se você quiser agradar a Deus e quiser agradar a Mamon, você não vai conseguir. Um jovem rico se aproxima de Jesus e diz: olha, eu queria tanto seguir o Senhor, eu vejo seus milagres que o Senhor tem feito aí, e eu quero seguir. Jesus olhou para ele e disse: é só você tirar o dinheiro que está no seu coração. É só você não fazer dessa sua riqueza o seu Deus e você vai me seguir. Ele olhou para Jesus e não foi capaz de fazer isso. Então Jesus está falando para os fariseus, que gostavam da riqueza, e eles tinham ainda mais um conceito sobre riqueza. Eles acreditavam que se Deus me deu riqueza, é porque alguém não conseguiria administrar essa riqueza e Deus deu para mim, para que eu administre no lugar daquele que não consegue. Então, esse era o conceito que eles tinham. E Jesus está falando sobre isso. O dinheiro não pode ser o seu senhor, a riqueza não pode ser o seu senhor, e ele vai iniciar esse segundo ponto, para finalizar o capítulo. Algumas perguntas sobre a eternidade eu já me fiz quando era criança. O que é eternidade? Eternidade é um dia que nunca acaba. É um tempo que não é contado. É um tempo que não passa. O que nós conhecemos? Nós conhecemos um dia que é cortado por uma noite, e assim a gente pode ir contando. E a gente conta os dias, semanas, meses e anos, décadas, séculos e milênios. Mas a eternidade é um tempo que não passa. É um dia que não acaba. É o eterno, é um tempo. Sabe aquele dia que você está vivendo, que você fala: nossa, se esse dia pudesse não acabar, seria ótimo. Isso é uma eternidade, um dia que não termina, que não tem fim. Algumas perguntas já me fizeram algumas vezes na teologia, em alguns lugares: será que nós vamos nos reconhecer no céu? Será que eu vou reconhecer os meus parentes, os meus amigos? Será que eu vou chegar no céu e vou conseguir ver quem foi e quem não foi? E algumas perguntas ficam para ser respondidas por esses textos. Versículo 19 vai dizer que havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. E o mendigo ficava à porta do rico, ou era deixado, levado. Então alguém deixava o mendigo na porta do rico. O versículo 19 diz ainda que o rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente, festejando todos os dias. Então todo dia tinha festa na casa do rico, e todo dia Lázaro estava na porta do rico. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então o rico fazia festa todo dia, deixando claro que ele também não levava em consideração os mandamentos que os judeus seguiam naquela época, porque ele não aliviava nem ao menos um sábado. Era festa todo dia, sem parar. Ele passava, recebia seus convidados, e Lázaro ali ficava. O texto diz que Lázaro ansiava, desejava comer das migalhas que caíam da mesa. A expressão ansiar, desejar, querer é a mesma utilizada na parábola do filho pródigo, que olhava a comida dos porcos e desejava. O que significa que ele queria e não comia. Ele desejava e não tinha acesso. Migalhas, já sabemos, que foi explicado aqui também pela manhã, que era como se fosse um guardanapo, só que era um pão, em que os homens comiam e usavam esses pães para limpar as suas mãos, e terminavam, jogava no chão. Uma mulher se aproximou de Jesus e disse: olha, eu sei como o Senhor operar um milagre na minha filha, na minha vida, porque a situação está difícil. Jesus olhou para ela e disse o quê? Não é lícito eu tirar da mesa e deitar aos cachorrinhos. Ou seja, as migalhas eram jogadas no chão para os cachorros. Lázaro olhava os cachorros comendo as migalhas e dizia: eu queria um pedaço desse pão. Será que um cachorro vai deixar sobrar um pedaço para mim? Não.
Então ele olhava e desejava, mas não tinha acesso, porque as migalhas eram para os cachorros. Então ele olhava, desejava, não comia e os cachorros comiam. Então, pensa aí como que era a vida de Lázaro. Todo dia tinha festa, todo dia tinha comida. E toda vez que sobrava as migalhas, quem comia? Os cachorros. Ele passou a vida olhando os cachorros comerem e ele desejando comer e não podia. Porque se ele fosse se aproximar para tentar pegar a comida que era para o cachorro, logo ele seria impedido. Ou seja, o rico não considerava Lázaro nem menos um animal. Considerava o animal melhor do que Lázaro. Porque o animal comia, mas Lázaro não podia. Além do sofrimento da fome, ele ainda tinha chagas, feridas, que agravaram a sua situação. Ao invés dele comer das migalhas que caíam da mesa, o texto diz que os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Você não deixaria isso acontecer. Você tendo um machucado aí na sua perna, no seu braço, e um cachorro se aproximasse para lamber as suas feridas, você deixava? Só de falar você já fez uma cara de nojo. Você não consegue nem imaginar essa situação. A medicina veterinária descobriu que na saliva do animal tem alguns antibactericidas e alguns cicatrizantes que fazem efeito para o animal, mas não faz diferença no ser humano, porque a quantidade é muito menor, é muito pequena, não vai fazer diferença. Mas quando os cachorros lambiam as feridas de Lázaro, para ele era um momento de alívio. O que você não consegue nem imaginar, sendo algo terrível, nojento, você não quer pensar, para ele era o melhor momento do dia. Mas não tinha efeito cicatrizante nas feridas de Lázaro, mas os cachorros demonstravam afeto por puro instinto. O cachorro sabia que quando lambia as suas feridas, ela cicatrizava. Ele achava que no ser humano acontecia o mesmo, só por instinto. Os cães tinham mais compaixão do que o rico. O animal irracional tinha mais amor por Lázaro do que o que pensava, e era racional. Então o que o rico não fazia, os cães iam lá e faziam. Tentavam ajudar Lázaro de algum jeito. Aquilo que para você é uma coisa terrível, pior, para Lázaro era um momento de alívio. E por que a gente sofre mesmo? A gente sofre quando o crush não reage aos nossos stories. A gente sofre porque, eu queria ter mais seguidores. A gente sofre quando a gente queria ir no Outback, aí faltou dinheiro e a gente sofre. Ou quando eu quero baixar um aplicativo novo e meu celular está sem memória, aí eu sofro. A gente sofre. Quando você está gravando aquele vídeo e no meio do vídeo acabou a memória, a gente sofre. Mas a gente sofre também por quê, adolescente? Os adolescentes sofrem com crise de ansiedade também. Tem sofrimento real no adolescente. Não tem ninguém aqui na parábola, no texto que a gente leu, que chega um dia para Lázaro e fala: Lázaro, como você está? Tem. Porque eles consideravam Lázaro alguém que não valia a perca do tempo. Mesmo Lázaro sofrendo, algumas pessoas ignoravam o sofrimento de Lázaro. Não é assim com você também? Alguém diz assim: adolescente tem problema? Quem tem problema sou eu, que tenho que pagar a conta. E aí você vai vendo que o seu sofrimento, a sua dor, por exemplo, quando você tem aquela crise de ansiedade terrível, as pessoas dizem: não, isso aí é coisa de adolescente, já vai passar. Parece que elas também não se importam com o seu sofrimento. Mas a gente também não sofre? Sofre. O que a gente sofre? Crise de ansiedade? A gente sofre com depressão? Aquele dia que você acorda e não queria ter acordado? Você sofre com o quê? Você sofre com bullying. Aquele grupinho de pessoas que se reúnem para ridicularizar você, rir de você. E aí você tenta contar para alguém, alguém considera esse seu sofrimento coisa pouca para dar atenção, sabe? Não, você não sabe o que aconteceu hoje comigo. Ah, cara, tá bom, conta aí. Aí o seu sofrimento
passa desapercebido porque parece que também não é importante. Os racionais não prestam atenção, os cães prestavam atenção em Lázaro. O que a gente sofre mais, adolescente? A gente sofre abuso emocional. Sabe o que é isso? É quando alguém olha para você e diz: é com você não vai dar certo não. Você escreve um sonho, diz: nossa, um dia eu vou realizar. Alguém olha e ri e diz: é para você, isso aí não vai dar. O abuso emocional é quando alguém faz questão de te menosprezar, de dizer que você não consegue, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai vencer. Isso faz você sofrer. Mas o pior, a gente se sente um Lázaro, porque ninguém para um dia para perguntar para a gente, não. Porque parece que a nossa dor em relação aos problemas que tem é muito pouco. Até você mesmo considera isso. Comecei falando de like no story, já estou falando de abuso emocional. Sentimental também. Aquele relacionamento terrível chamado nas mídias de tóxico, que te fere, te machuca, te maltrata, mas você não percebe, todo mundo diz, você também ignora. Mas isso faz você sofrer. E os dias vão passando e ninguém parece que está prestando atenção no que você está passando. É Lázaro. Infelizmente, um assunto que é um tabu no meio religioso, mas é um abuso sexual. A gente nem fala sobre, nem pensa sobre, porque quem sofre tem vergonha. E quem sabe não fala porque tem medo de falar. E aí isso passa desapercebido, mas a gente sofre com isso também. Mas ninguém parou um dia para falar com você sobre isso. Você está sofrendo. É igual Lázaro, sofrendo. E qual foi o alívio de Lázaro? O versículo vai dizer aqui: morreu Lázaro. A morte dele foi o fim do sofrimento. E por que a gente não consegue entender que algumas pessoas consideram a morte melhor do que continuar vivendo sofrendo? Você acha que na cabeça de algum adolescente nunca passou, ele diz assim: será que é melhor morrer do que viver sofrendo esses tipos de situação que eu venho sofrendo dia após dia? Porque o sofrimento na terra, por maior que ele seja, por mais dificultoso que ele seja, ele tem um fim. E aí Lázaro, as pessoas passam, ignoram ele, e você, as pessoas passam, ignoram sua dor, não quer saber. Isso é coisa passada. Você pensa na sua casa: meu pai tem problema maior do que o meu pai paga a conta, meu pai trabalha, meu pai sai 5 da manhã, volta meia-noite, parece que ninguém está atendendo aí ao seu sofrimento, ou atentando ao seu sofrimento. Mas eu te pergunto uma coisa: como que Lázaro viveu tanto tempo se o rico não dava nada para ele comer? Quem cuidou de Lázaro esse tempo todo que ele passou vivo? Porque o rico não foi. Ou seja, Deus olhava para Lázaro. Mesmo que ninguém cuidava, mesmo que ninguém ajudava, Deus estava olhando para ele. A mesma coisa eu digo para você essa noite. Meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve, ninguém para me ouvir. Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. O seu sofrimento para Deus é conhecido. E um dia vai chegar e ele vai te responder. Aleluia! Morre Lázaro. E os anjos o levam. Morre o rico e foi sepultado. Lázaro não teve funeral. Porque quem ia sepultar Lázaro? Os cães? Quem ia visitar Lázaro? Os cães? Que eram os únicos que tinham convivência com ele. Jesus, em um dos seus ensinos, em Marcos capítulo 9, ele vai falar sobre: se a tua mão se escandalizar, corta fora, é melhor você entrar na eternidade maneta do que ir para o inferno inteiro. Porque lá no inferno o fogo arde e o verme nunca morre. Jesus estava fazendo alusão a um lugar chamado Gehenna. Só que em português foi traduzido por inferno. O Gehenna também é conhecido como Vale de Inom, que era um local onde
alguns israelitas faziam um sacrifício a um deus chamado Moloque, que recebia sacrifício de crianças. No seu ventre era fogo, era uma brasa, e eles colocavam as crianças ali. Passou o tempo, pararam de cultuar a Moloque, mas o lugar ficou lá. E o que se virou? Virou um lixão, onde jogava tudo que não prestava lá. Além disso, o Guiena passou a ser um lugar que recebia os corpos dos indigentes, de quem não tinha família, ou de criminosos. Então eles pegavam as pessoas que morriam e não tinham família, não tinha funeral, levavam até o Guiena e jogavam lá. Morre Lázaro e os anjos levam. Por quê? Porque o corpo de Lázaro foi parar no Guiena. Não teve sepultamento, não teve honra. Morre o rico e foi sepultado, ou seja, o rico tinha um sepulcro. O rico teve tudo que um rico tem no seu funeral, da época que eram as pessoas que choravam. Tinha os dias de luto. As pessoas sofriam por ele, mas por Lázaro ninguém sofreu. E a morte de Lázaro foi o que findou o sofrimento dele. Porque enquanto ele viveu, ele não teve alívio. Enquanto ele viveu, ele não teve um dia de folga do seu sofrimento. Todo dia era o quê? Festa na casa do rico. E o que ele queria comer? As migalhas. E o que ele tinha? Apenas os cães lambendo suas feridas. Por maior que seja o sofrimento do ser humano, ele finda com a morte. E aí a Bíblia vai entrar num assunto que poucos entendem, que é o 23. Meu rico morreu, foi sepultado. Lázaro morreu, os anjos o levaram até o peito de Abraão, onde ele reclinou a cabeça e descansou. E no inferno, em algumas traduções, no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, ele viu de longe Abraão. Que lugar é esse que quem está em tormento via quem estava em descanso? Algumas palavras no hebraico foram traduzidas por apenas um nome, inferno. Então, Guiena, que era o lixão, virou inferno. Hades virou inferno. Tártaro virou inferno. Outras palavras, tudo ficou o mesmo nome. Antes de Jesus completar a sua obra, porque o homem pecou, destituiu todo mundo foi da glória. Antes de Jesus completar a sua obra, o Hades era uma casa com alguns cômodos. E aí tinha o mesmo acesso de enxergar, mas não podia passar de um lado para o outro. O rico olhou e viu Lázaro num lugar diferente do dele. Os dois estavam no Hades, porque a obra de Jesus ainda não tinha sido completa. Mas Lázaro estava num lugar diferente. Estava em descanso. E o rico estava sendo atormentado. Então ele olha para Abraão e ele reconhece Abraão. E ele chama Abraão de pai. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha língua para refrescar um pouco aqui o meu sofrimento. Eu preciso de um pouco de alívio. Será que Lázaro pode fazer isso para mim? O que significa que o rico sabia o nome de Lázaro. Conhecia Lázaro. Mas nunca deixou ele comer nem uma migalha que caía na mesa. Significa que ele não é inocente. Tudo que ele queria era um segundo de alívio. Será que Lázaro pode me servir? Mas nem depois de morto, Lázaro podia ter sossego. Ele queria um momento de alívio. Tudo que Lázaro não teve em vida. Você lembra que a vida de Lázaro foi sofrimento o tempo todo. Mas o rico chega lá e diz: será que tem como me dar um momento de alívio? Tudo que ele nunca deu para Lázaro em vida. Ou seja, a medida com que ele queria ser medido não era a mesma que ele media as pessoas. Porque Lázaro teve um momento de alívio. Ele queria ter um momento de alívio. O 25
25 diz que Abraão responde ele, chama ele de quê? Filho. Ou seja, ele reconhece Abraão como pai, Abraão reconhece como filho. E diz: filho, lembra-te que em vida você recebeu todos os seus bens, mas este só teve males. Ou seja, o alívio que você está querendo aqui, ele nunca teve na terra. Ô rico, esse momento de uma pausa no sofrimento que você quer, Lázaro não teve. Ele passou a vida inteira sofrendo. E agora você quer um momento de alívio. E o pior, ainda quer que Lázaro proporcione um momento de alívio. Fala para Lázaro, é rapidinho. É só molhar a ponta do dedo, não precisa de muito. É só molhar a ponta do dedo e o meu sofrimento vai acabar. Abraão diz: não é possível isso acontecer. Porque entre mim e você, entre nós aqui existe um abismo. E nem que nós quiséssemos passar para esse lado a gente conseguiria. E nem que você quisesse, sai daí, passar para cá daria certo. Ou seja, a única maneira que você tinha de acessar o lado de cá era em vida, mas você não fez. Glória a Deus. Você viveu mesmo tanto ou mais do que Lázaro viveu. Porque Lázaro aqui na narrativa morreu primeiro. E você não aproveitou a oportunidade que você teve. Ou seja, você passou a vida podendo acessar o lado de cá, mas você não quis. Você preferiu festejar, banquetear, fazer tudo que você queria, mas você não preferiu fazer o que era certo. Agora não tem o que fazer mais. Não adianta você pedir, você me chamar de pai, dizer que é meu pai, que é meu filho, que é meu descendente. Você pode até ser o meu filho, mas aqui essa paternidade já não está valendo mais. Talvez quando você ia aí na festa, fazer festa, você dizia: eu sou descendente de Abraão. E as pessoas abriam portas para você, rico, na terra. Mas essa carteirada aqui no céu não vai rolar, não vai acontecer. Porque lá na terra vai ter alguém que vai falar para Jesus assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer para ele: se eu quiser, eu faço dessas pedras filhos de Abraão. Você tinha que se arrepender e cumprir a palavra. Você não fez, não adianta dizer: sou filho de fulano, sou filho de cicrano, sou descendente. Não adianta, descendência não vai levar ninguém para o céu. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Meu pai ora, minha mãe ora, mas você? Não, minha mãe prega, meu pai prega, minha mãe olha, serve a Deus, e você? Não, eu venho para a igreja, minha mãe me traz, meu pai me traz, mas você queria vir mesmo? Você serve a Deus mesmo? A oportunidade que você tem para acessar o outro lado é estando vivo. Porque depois... Perceba que o rico não diz assim para Abraão: olha, deixa eu ir até aí. Ou me tire daqui. Sabe por quê? Ele sabia que onde ele estava não tinha como sair. Ele vendo Abraão e Lázaro, ele achou que ele estava numa posição melhor e disse: você acha que consegue sair daí? Vem até aqui. Ele sabia que lá não adiantava ele querer sair, porque ele não tinha porta de sair. Misericórdia, Jesus, de nós. Aí ele vê que para ele não tem jeito mais. Ele olha, pede pelo menos um alívio. Abraão diz: não tem alívio. Mas eu estou sendo atormentado. É exatamente. Lázaro foi atormentado a vida inteira. Muito possivelmente você até tropeçou em Lázaro, mas você não ajudou Lázaro. Então para mim não tem jeito, nem um alívio. Verso 27. Então, já que para mim não tem jeito, fala para Lázaro ir lá na casa do meu pai. Porque eu já entendi que para mim não tem solução, mas meus irmãos ainda estão vivos. Na casa do meu pai tem 4 que vivem igual eu vivia.
Pela primeira vez no escrito aqui, o rico pensa em alguém. Pela primeira vez ele pensou em outra pessoa. Pela primeira vez na mente dele falou: tenho 4 irmãos que vivem exatamente como eu vivo. Ou seja, sabe quando cai a ficha? Quando não tem o que fazer mesmo? Foi quando ele entendeu: para mim não tem mais jeito, mas talvez para meus irmãos ainda tenha. E o que ele quer que Lázaro faça? Volte à vida. Não é possível que ele queira isso. Lázaro passou a vida inteira sofrendo. Ele está dizendo: eu sei que Lázaro passou a vida sofrendo, morreu, teve fim ao sofrimento. Tem como mandar ele de novo para ele sofrer mais um pouquinho? Quem sabe ele vai para a porta do meu irmão agora. E aí talvez o meu irmão tenha um coração mais mole do que o meu. Abraão fala para ele: você não entendeu ainda que ele não teve um momento de paz em vida? Você acha que Lázaro quer sair daqui para voltar para aquela vida triste que ele tinha? Pensa um pouco. Manda ele na casa dos meus pais, porque eu tenho mais 4 irmãos lá e eles vão vir para cá, não tem jeito, a vida dele é igual a minha. Abraão falou o que para ele? Olha, mande Lázaro na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, avisa na casa do meu pai que o inferno é real. Porque do jeito que ele vivia, ele não acreditava que o inferno era para ele. Ele está dizendo: avisa lá, porque meus irmãos pensam assim como eu pensava, que porque a gente nasceu rico, o céu já estava garantido. Por isso que eu festejava. Por isso que eu fazia tudo o que eu queria fazer. Jesus conta uma outra parábola dizendo que um homem um dia fez uma colheita enorme, ajuntou tudo no celeiro, olhou e disse: folga minha alma. Você pode descansar agora, porque olha o tanto de coisa que a gente tem. Aí o texto diz o quê? Louco! E se essa noite te pedirem a sua alma? Para quem que vai ficar isso tudo que você está arrumando aí em estoque? Qual é a gaveta que você vai acessar a eternidade com um celeiro cheio de grãos? Deus. O grande problema foi que a riqueza tomou o coração daqueles homens. Ah, mas você fala para mim: pastor, mas eu não sou rico. Não precisa ser rico para ter coração na riqueza. Tem gente que põe o coração no celular. Corta minha mão, mas não leva para o celular. Misericórdia, Jesus. Manda ele na casa do meu pai. Certeza que quando Lázaro chegar lá, eles vão ouvir, eles vão crer que o inferno existe e é real e eu estou sofrendo. Pelo menos para eu não sofrer com mais 5 aqui. Eu sofro sozinho. Lázaro não responde, porque o diálogo é entre Abraão e o rico. E disse a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Glória a Deus, aleluia. Não adianta ter Moisés e os profetas, porque eu também tinha Moisés e os profetas, e olha onde eu estou. Ou seja, não vai adiantar, porque eu conheço a criança judaica, ela ia para a escola com 6 anos, saía com 13. Com 13 ele já tinha aprendido o Pentateuco inteiro, sabia quantas palavras tinha no Pentateuco, sabia quantas letras tinha no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele sabia de tudo. Com 13 anos ele vai lá para o Bar Mitzvah, que ia se tornar um filho da lei. Ele sabia, mas depois ele passou a viver como se nada fizesse sentido para ele. Tem um tema aí, uma nomenclatura na academia teológica de ateu praticante. Que é isso? É alguém que sabe, conhece, mas não pratica. Conheço, vou para a igreja, sou filho de crente, sou filho até de pastor. Sim, conheço a Bíblia, vou para a escola dominical, mas pratica. Porque não adianta conhecer, saber, porque ele disse: não, eu conheço Moisés. Sei quem é Moisés, eu conheço
esses profetas, sei quem eram os profetas, no entanto, olha onde eu vim parar. A pior das notícias do inferno é chegar lá e saber que você poderia ter ido para o outro lugar e não foi. Porque aqui não tem como culpar ninguém. Você não vê o rico dizendo, mas também Moisés foi escrever em tábua, eu não entendi nada. Não, ele não culpou ninguém. É você saber que é a sua única responsabilidade. E o pior, saber que Deus te deu um acesso a outro lugar e você não foi. Meu Deus. Eu tenho certeza que se Lázaro for lá, Lázaro vai ser maior do que Moisés, vai ser maior do que os profetas, porque os meus irmãos vão ouvir ele. Você acha mesmo que eles vão ouvir? Se alguém sair do mundo dos mortos e voltar lá para pregar, você acha que eles vão dar ouvidos? O outro Lázaro da Bíblia ressuscitou depois de 4 dias, e no entanto, o que os fariseus queriam fazer? Matá-lo de novo. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Quando os fariseus viram Lázaro, disseram, vamos matar ele, porque agora ele é um milagre vivo andando. Ou seja, Lázaro saiu da tumba depois de 4 dias. O outro Lázaro, tá? Depois de 4 dias ressuscitou. Quando os homens viram, não crendo em Jesus, tentaram matar o milagre. Abraão está dizendo, não adianta ninguém nem voltar daqui para lá, porque não vai ser suficiente para convencê-los. Olha o seu caso. Lázaro passou a vida inteira na sua porta e você não foi capaz de ajudá-lo. Abraão, manda ele lá em casa. Glória a Deus. Certeza que quando ele chegar lá, vai ficar tudo bem. O inferno é ruim, irmão. Não é porque Deus não está lá. Aquela ideia de que o diabo vai ficar com um garfo furando as pessoas, colocando elas dentro de um tacho quente, essa é a ideia de Dante Alighieri, da Divina Comédia. Porque a Bíblia diz em Mateus 25 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, lá ele não vai atormentar o ser humano. Lá ele será atormentado junto com o ser humano. E aí quem vai atormentá-lo? O inferno não é ruim porque Deus não vai estar lá. O inferno é ruim porque é Deus contra o injusto. É Deus contra os injustos. Aleluia. Aleluia. O problema não é o diabo ficar com garfo de frango. O problema é você saber que Deus está contra você. É a consciência, né? É a sensação da parábola das virgens batendo na porta, dizendo, deixa a gente entrar. E ele diz, não te conheço. Meu Deus, misericórdia. É alguém que passou a vida inteira na igreja, mas nunca foi cristão, chegar no inferno e dizer, Deus, lembra de mim? Não. Eu até botei no manto. E eu vi, eu não te conheço. Mas lembra que eu preguei? Até curei. Naquele grande dia, muitos vão dizer o quê? Em teu nome eu curei, profetizei, fiz maravilhas, milagres, e vai ouvir de Deus um sonoro, eu não te conheço. Oh, meu Deus, misericórdia de nós. A pior das notícias é a gente passar a vida inteira na igreja e no final a gente acordar num lugar como esse. Chances para ir para o céu, inúmeras, todos os dias. Feitas por quem? Por Jesus, porque a gente não conseguiria. Ele pagou o preço por você, te deu acesso à eternidade, a outro lugar. E como que a gente responde a isso? Como que a gente responde a isso? Desobedecendo. Trocando a verdade de Deus por 15 minutos de uma conversa fiável. Colocando em
em comparação à vida que Deus tem com a proposta que o inimigo está lançando. Você tem noção que Jesus veio, morreu a sua morte, te deu acesso à vida eterna, e a gente olha para Jesus e diz: quero não. Prefiro uma baforadinha do narguilé. Você está olhando para o sacrifício, Jesus dizendo: não, é melhor mais uma ficada com essa mina aqui, Jesus. Jesus na cruz morreu por você, e você fala: não, é melhor mais 5 minutos na pornografia aqui. Meu Deus. Celular cheio de contatinho. Não, Jesus, eu sei que a sua obra foi maravilhosa, mas não tem como ficar mais 5 minutos aqui no pecado. Deus, aleluia. Misericórdia, Jesus. Spurgeon disse: olha, eu não consigo conviver de perto com aquele que maltratou o meu melhor amigo. Oh, Jesus. Ele disse também: se ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Quando chegar lá, não vai ter como orar mais, porque não vai adiantar lá. A gente aguarda o quê? O arrebatamento, claro. É a nossa esperança. Mas, e se acontecer como aconteceu no texto? A morte chega antes. Aleluia. Como que está a sua vida? Se você fica esperando sempre o amanhã para ser o santo. Não, hoje não, mas amanhã, certeza que eu começo. Amanhã, vai protelando. A gente aguarda o arrebatamento, mas e se a nossa vida terminar antes? Essa pregação te alegra ou te assusta? Eu falar para você que sobre o inferno, que ele existe, que ele é real, te assusta ou te alegra? Porque quem pregou mais sobre o inferno foi Jesus. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Porque Jesus não gostava de meio termo. Ele disse assim: se você quer me seguir, para, calcula. Porque quem é que vai construir uma torre e não calcula antes? Para começando, não para no meio. Jesus fala: se você quer me seguir, para, pensa, calcula, faz suas contas, e se você conseguir, vem. Aleluia. Aleluia. Essa mensagem te alegra ou te assusta? Se Jesus voltar hoje, agora, daqui 2 minutos, você vai estar descansando ou vai estar em tormento? Manda ele lá na minha casa. Ninguém vai lá na sua casa, não, Rico. No inferno não tem duto de Natal, uma saidinha para se refrescar. Não tem. Lá não tem banho de sol, longe das chamas. Não tem. No inferno não tem semi-aberto. Sofre de noite, de dia sai. Não. É o sofrimento o tempo inteiro. E o que é eternidade? É um dia que nunca acaba. Pensa, um dia que nunca acaba sendo atormentado. Oh, meu Deus. Sabe aquela noite que você vira de um lado, vira de outro, vira de um lado, vira de outro, não consegue dormir? Você olha no relógio, é 3 da manhã. Passa 2 dias, você olha, é 3:05. Aquele tormento, a noite que não acaba. Exatamente é isso, meu inferno. É uma noite que nunca tem fim. Jesus. Ô Rico, tudo que você tinha para fazer já foi feito. Aleluia. O que mais atormenta as pessoas do inferno é dizer: um dia eu estava na igreja. Eu tive a oportunidade de mudar de vida naquela pregação e eu não mudei. Quantas vezes Deus usou profeta, usou pastor, usou um líder para falar comigo e eu não me endireitei. Quantas pregações você já não ouviu? Não vamos nem tão longe. Você ouviu uma de manhã e está ouvindo uma noite. O que precisa acontecer mais para você mudar de vida? Oh, Jesus. Não estou fazendo medo de você, jamais. Eu estou dizendo para você que tem um outro lugar, que tem uma eternidade com Deus. Mas do Aleluia. jeito que alguns estão vivendo, vai passar a eternidade sem Ele. É forte, Jesus. Aleluia. Eu não vou descer ali com o dedo de profeta, apontar o seu rosto e listar os seus pecados, jamais.
Porque o que a palavra não fizer, ninguém vai conseguir fazer. A palavra é mais penetrante do que uma espada de dois fios. Usando a alma, o espírito, guarda juntas, medulas e nada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória. Quando morre, o corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus e a alma segue o seu juízo. Você peca no corpo, mas o corpo tem prazo de validade. Mas quem sofre, a alma. E a alma não morre. Falei para você que por mais que a pessoa sofra na terra, a morte é fim do sofrimento dela. Mas e a alma? Ninguém melhor do que você para saber o quê? O que você está fazendo de errado, meu querido. Por isso que eu te perguntei se essa mensagem te assusta, se ela te alegra. Porque para quem está sofrendo igual Lázaro, a eternidade é uma bênção. Mas para quem está vivendo desregradamente, a eternidade é sofrimento. Feche seus olhinhos sentadinhos. Aleluia. O rico orou tarde, reconheceu tarde, mas você pode reconhecer agora. Você sabe o que está acontecendo com você? Você, seu celular, seu quarto, suas conversas. Qual é a eternidade que você vai encontrar? A eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? A única oportunidade que nós temos para mudar essa história é aqui. É vivo. Como estão as suas vestes hoje? Se a volta de Cristo for individual para você, para onde você vai? Você consegue entender que a sua eternidade depende disso? O maior sacrifício já aconteceu. Mas por que você flerta tanto com o pecado? Por que você está tão perto do pecado? Se você sabe que ele vai te arrastar para a morte eterna. Nós cremos na eternidade. Com Deus ou sem Deus. E você precisa resolver hoje. Sabe por quê? Porque a palavra foi pregada para você hoje. Não é para quem não veio, não é para quem não está aqui, é para você. Deus te encontrou hoje aqui e quer falar com você mesmo. Você consegue ser sincero numa oração, falar com Deus aí? Pai, ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que fazemos. Ninguém melhor do que eu para saber aonde eu tenho errado e pecado. Ninguém melhor do que esse adolescente para saber o que ele anda fazendo por aí. O Senhor sabe quando ele diz que vai para a direita, mas ele acaba indo para a esquerda. Ele tem conversa arquivada no celular, mas o Senhor está vendo tudo. A palavra age de várias maneiras, mas uma delas é até onde nascem os nossos desejos e anseios. Tem uma eternidade para você, Deus. Tem uma eternidade longe do sofrimento. Tem uma eternidade longe do inferno. E a oportunidade de mudar de direção, de se converter é hoje que o Espírito Santo te oferece. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Talvez você não saia correndo hoje por essa igreja. Mas eu tenho certeza que as estruturas do seu coração vai ser mexidas. Aleluia.
mais uma vez aqui como profeta para dizer para você o seguinte: Ele quer uma conversão, uma mudança de direção. Ele quer visitar lá o desejo, lá da sua alma, aquele desejo errado. É lá que a palavra tem que estar. Para que você não faça como aconteceu comigo. Tente orar quando a oração já não vai fazer mais efeito. Tentar ser santo quando já não tem mais oportunidade. E aí você vai viver na eu devia, eu queria. Ah, como eu devia ter sido santo. Ah, como eu devia ter sido crente. Ah, como eu devia ter sido mais aplicado na obra. Ah, como eu devia. Ah, como eu queria. Muda esse discurso hoje. Rompe com essa amizade que te afasta de Deus. Rompe até mesmo com esse namoro que te arrasta todo dia para o pecado. Quebra esse celular se for preciso. Mas que você saia da roda do inferno, porque se essa porta está aberta e você não mudar de direção, infelizmente é lá que é o fim do caminho. Deus quer uma conversão é um retorno, é você sair desse caminho que você está indo e ir em direção ao outro caminho. É você sair do caminho da perdição e ir em direção a Jesus, que é o único caminho. Você consegue orar aí? Eu queria ser levado aos altos céus.